Portanto, é basicamente isso. As características dessa crise, só para repisar esse ponto e concluir, e aí, para arrematar o tema, realmente ela é diferente, por isso que eu disse, não é uma crise comum, porque ela ocorre naqueles países onde ela não devia estar ocorrendo. Quando o nosso querido presidente Lula brinca, e brinca sério, que ele virou emprestador para o FMI, né? Ele é que está emprestando para os homens de olhos azuis, isso é uma coisa que realmente é inédita, e muda o eixo, o balanço, o equilíbrio das coisas a nosso favor. É algo sobre o qual nós devemos acordar, porque o Brasil está tendo uma leitura lá fora, que com Lula ou sem Lula, com todo o respeito, está se dando muito bem, se comportou uma maravilha ao lado da rainha, entende? Um bom rapaz, né? Mas a verdade é que se pusesse o El Cid morto lá, e que não seria o cara do Obama, ainda assim o Brasil seria uma nação prestigiada hoje. Eu acho que nós temos que ter uma meditação política até aprofundada sobre o porquê que o Brasil passou a estar melhor, muito melhor na foto, fora o aspecto financeiro, que virou país credor, isso conta lá fora. E o que é que o agronegócio tem a ver com isso? Nós, em 2006, apontávamos, né, governador, que, olha aqui, vocês acham que a gente está aqui na M, né? Mas se fizer a conta do balanço comercial brasileiro, vamos voltar a esse assunto, ele é praticamente, toda essa reserva brasileira até 2006, era construída como fruto do resultado do agronegócio. Não sei se é mérito nosso, porque a gente importa pouco mesmo, exporta muito, o fato é que nós produzimos moeda de aceitação e de curso internacional, ponto. Portanto, respeito aqui, embora nós sejamos safados, sem vergonhas, além do mais improdutivos, o fato é que a gente produz os dólares, que pagam as contas dos déficits dos outros. Era esse o nosso argumento, para o pessoal pelo menos ouvir o resto da nossa história. Não continua, agora não é diferente. E o mundo do futuro está olhando essa condição do Brasil como plataforma, como eu chamo, plataforma mundial de produção agrícola e pecuária. Repito, plataforma mundial. O fato de estar no Brasil aqui é detalhe. O Brasil, o agronegócio brasileiro, e essa é a parte do Guilherme, qual seria o plano agrícola meu? Enxergar o agronegócio como um negócio que está localizado só no Brasil, mas o tratamento tem que ser mundial. Qual é o preço mundial do diesel? Qual é o preço mundial do fertilizante? Qual é a taxa mundial de imposto de renda desses agricultores? Como é que os agricultores se organizam? Eles são pessoa física ou jurídica? Essas respostas todas que responder. Como é que é o mundial? Nós vamos ter que em X tempo virar mundial. Pronto. Depois, pequenos detalhes de ajustamento, de base, como se diz, de mercados futuros. O sujeito está mais longe, mais perto, Mato Grosso, São Paulo. Aí já é o ajustamento de base. O resto é plataforma mundial. Porque qualquer outra arrumação ou arranjo é um tipo de custo que está sendo inventado dentro de uma plataforma que é rentável. O núcleo bancário de crédito, já expliquei bastante, que ele é responsável pela crise. Então, isso tem características importantíssimas. Esqueçam o crédito dos outros. Nós temos que reinventar o crédito a longo prazo da agricultura brasileira. O do passivo pré-existente, que pode ser e deve ser renegociado de alguma forma, e do fluxo futuro. Porque dessa turma aqui vai sair pouca coisa nos anos à frente, né? Até que ele se arrume. Afeta mais a demanda por manufaturado e serviço? Sim, essa é uma outra vantagem nossa para a agricultura, para o minério da Vale e assim por diante. E uma coisa curiosa, pela primeira vez, o risco soberano, o risco dos países melhores, ficou pior. Isso é curiosíssimo, né? Deixa eu ver se é o próximo gráfico que mostra isso. É o próximo gráfico, felizmente puseram o treco certo. Goldman Sachs anda fazendo aqui, não é em 100 pontos de base, não, é em escala percentual para ser comparável. Entendam bem, essa linhazinha do risco soberano, nossa e dos nossos companheiros emergentes, ou seja, a turma subdesenvolvida, não é? É a linha azul clara, e a linha azul escura é o risco dos países soberanos,
Que óbvio que em termos absolutos de spreads de risco, essa linha é embaixo, obviamente, dos riscos emergentes. Os Estados Unidos ainda está pagando um spread de risco menor do que o Brasil, ainda. Mas o fato é que nos últimos meses, o Credit Default Swap, ou seja, no mercado privado de troca de seguro de risco, os países do G10 tiveram um aumento de 1 para 10, quase, 1 para 8, no seu spread de risco, enquanto nós tivemos, na média, 1 para 3, e o Brasil praticamente 1 para 2, foi de 200 para 400. Foi um dos que menos sofreu, é um dos mais bem vistos. Todos tiveram seu risco deteriorado, mas os Estados Unidos subiu praticamente 10, 15 pontos para 100 pontos. Se você quiser hoje fazer um Credit Default Swap dos Estados Unidos. Eu perguntava hoje de manhã cedo, não vamos alongar essa história, pergunta séria do futuro próximo. Os Estados Unidos ainda é um AAA, em termos de avaliação de risco de crédito, rating. O Tesouro Americano ainda emite papel de risco de pagamento remoto só. Fica a pergunta, depois tem um gráfico que explica um pouco isso. Não é? Será que é depois ou é agora? Não, é depois. Um dos problemas que ajuda a discutir e a mostrar por que ele não é risco remoto é a quantidade, em termos de PIB, de gasto que ele pretende realizar frente a outros países. Isso aqui é percentagem do PIB, isso é taxa de crescimento projetada em 2009. Significa dizer que os países que estão com menos taxa de crescimento projetada, que é no canto vermelho para o lado esquerdo, sendo que o campeão do crescimento negativo, assim, entre os grandes, é o Japão, eu te falei, os menos 6, que aqui, na realidade, segundo alguns prognósticos, dá quase menos 8, não é? Na média, os Estados Unidos, menos 2, mas que pode dar menos 4, esse Estados Unidos está gastando, em 3 anos, 5% do PIB em estímulo, o que é tremendo, o que significa comprar um desajuste fiscal brutal a médio prazo. Portanto, não dá para contar com os Estados Unidos para ser locomotiva de coisa nenhuma. Tá? E óbvio que, onde é que nós estamos bem e por que a leitura está boa? Esse eu diria aqui que é o chamado quadrante benigno, que é uma mistura de quem cresce mais com quem gasta menos fiscalmente em termos de estímulo. Mas por que quem gasta menos? Porque quem gasta menos compromete o seu contribuinte do futuro para pagar a conta do papel pintado que tenta ressuscitar um moribundo. E o Brasil, felizmente, com todos os anúncios que está fazendo, ele está, vamos dizer assim, entre aqueles que está gastando 1 e poucos %. Esse bolinho aqui é a América do Sul como um todo, que é uma palestra que vou dar amanhã, e aí os empresários da América do Sul. Nem tanto o resto da América do Sul. Fora Chile e Colômbia, o resto está bem fraquinho. Portanto, um outro aspecto de 2010 é que entre agora e o ano que vem, nós podemos ter gente botando a língua de fora, né, na Bolívia, no México, na Venezuela e certamente na Argentina. Com muita possibilidade. E, portanto, isso também contamina a gente um pouquinho. Não é? E, portanto, aí vem o gráfico que eu queria. Só para... Eu perguntei para vocês, Estados Unidos ainda é um risco, o melhor risco do mundo? AAA? A resposta em termos da curva, da relação dívida-PIB, desculpe aí o inglês que está aqui, Federal Debt, que aliás não é uma percentagem exatamente comparável com a nossa, que aqui a dívida é só federal, não estou computando como a gente computa aqui na dívida pública brasileira, estados e municípios. E aqui não tem estados e municípios, subiria um pouco mais, mas a gente não precisa para falar mal dos caras, coitado. Vejam aqui, o Clinton, para não dizer que eu estou dizendo que o governo part-time não funciona bem, funciona que é uma maravilha, né, o governo part-time. Certo? Ele trouxe a dívida pública americana de quase 60% do PIB, que não estava lá muito bem, para um nível parecido com 35% do PIB, bem confortável. E entregou para Nero. Né?